Como vai? Seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Hoje vamos falar sobre crimes contra a administração da justiça. Nosso convidado é o advogado Bruno de Mello, professor de Direito Penal. Professor Bruno, muito obrigada por estar aqui conosco na TV Justiça. E como é de praxe no nosso programa, a gente sempre começa querendo saber um pouquinho da trajetória do convidado. Então, gostaria de saber do senhor como é que surgiu esse interesse pelo direito. Bom, já na minha família, meu pai é advogado, né, militante há mais de 20 anos, e só que não na área penal, área tributária. Meu irmão mais velho, hoje já falecido, também era professor, né, e também cursou direito, e foi a família inteira. Lá em casa, todo mundo... Já foi natural, né? Já foi natural. E na faculdade? O período de faculdade ele foi importante para o senhor decidir qual área do direito o senhor iria seguir? Sim, extremamente importante. Eu lembro de um professor que tive, me inspirou bastante, o professor Edmar Jorge, um procurador da Justiça Militar, e eu tive uma influência muito grande com as aulas dele. Realmente fiquei apaixonado pelo direito penal já na faculdade e continuei, posso também, sempre na área criminal. Quer dizer que os professores, então, a forma como eles atuam e interagem com os alunos fazem toda a diferença, né? Pelo menos no caso do senhor fez, né? Eu acredito que sim, e na minha também. E o senhor acredita que foi para o direito criminal justamente por causa desse professor ou outras coisas também levaram a esse caminho? Inicialmente, eu até tinha uma pretensão em ser delegado de polícia. E aí, naturalmente, você tem que saber muito do direito penal e até para quem gosta mesmo da matéria. Mas a vida me levou para outros caminhos e eu estou feliz com o que eu faço já há algum tempo. E hoje, como é que é a rotina do senhor, professor? Bom, eu sou advogado criminalista, atuo só nessa área exclusivamente, né? E tenho escritório de advocacia e sou professor, tanto em cursinho, faculdade, presencial, telepresencial, e a rotina é essa, bastante corrida. E o senhor acha que as três coisas se complementam? O senhor usa a experiência como professor, no lado, enquanto o senhor pratica advocacia ou vice-versa? Como é que funciona? Eu sou um amante do tribunal do júri. E eu acho que o fato de ser professor há 10 anos, eu acho que te dá uma naturalidade maior, te dá uma tranquilidade em estar ali falando para o público e não ter tanta dificuldade. Acho que ajuda, né? E eu acho que ser professor me ajuda muito na questão do tribunal do júri. E o senhor leva para a sala de aula casos que o senhor vive no dia a dia? Sim, como exemplos, né? Como exemplos, eu acho que tem que estar sempre alinhados aí a teoria com a prática, mostrando até, às vezes, o que na televisão não sai de forma correta, e sempre dando os exemplos vivenciados aí. E que caso o senhor pode exemplificar aqui para a gente, que seja rotina na vida do senhor, algum que marcou muito, por exemplo? Bom, eu consegui uma vez, que é um pouco difícil isso. Não, o tribunal do júri, de forma recorrente, às vezes a gente consegue uma absolvição e tal. Isso é muito importante na profissão. Mas eu consegui uma vez o reconhecimento de um crime continuado para 18 crimes de furto. Né? Fez com que o indivíduo, ao invés de responder por todos esses 18 crimes, fosse responder apenas por um, com a pena aumentada aí de um sexto à metade. Então foi um pouco no início da carreira, mas me marcou bastante, porque não é uma coisa que você consegue de forma recorrente, né? Os magistrados têm uma certa resistência em reconhecer o crime continuado, né? E sim colocar como concurso material de crimes, fazendo que somem-se as penas desses delitos. Esse é um caso que eu acho que me marcou, foi em Taguatinga. Aqui no Distrito Federal? Sim. E qual é o segredo para atuar perante um tribunal do júri? Tem alguma diferença, por exemplo, porque o senhor tem que convencer aqueles jurados ali, como o senhor fez nesse caso específico, né? É verdade, não é fácil. Não é fácil. Mas eu acho que o acúmulo assim, de experiência vai fazendo com que você até saiba durante o procedimento, durante o julgamento, se você está ou não convencendo ali, né, os jurados. É sempre bem delicado tratar com o tribunal do júri, porque é o julgamento de crimes dolosos contra a vida. Então você geralmente tem alguns crimes ali que são realmente bárbaros. Então, às vezes o jurado ele já vai pré-convencido a uma condenação.
Então, você trabalhar e conseguir uma absolvição, um reconhecimento de uma legítima defesa, não é fácil. É bem gratificante quando se consegue. E também, muitas vezes, alguns julgamentos demoram muito, né? É muito cansativo para o profissional, professor? Olha, eu posso registrar aqui que atualmente eu estou morando em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e a morosidade nos processos lá é bastante. Não se compara em nenhum momento com Brasília. Hoje em Brasília você tem uma celeridade relativa. Um processo hoje de tribunal do júri, se não tiver recurso, um recurso em sentido estrito, de uma decisão de pronúncia, em 3 a 4 meses ele está indo a julgamento. Isso é bastante célere. E o que é preciso, professor, para ser um bom advogado criminalista? Bom, eu acho que a área criminal não é feita para aventureiros. Eu acho que precisa bastante dedicação, a dedicação é diária, você precisa manter-se atualizado e acredito também que uma área que você está sempre envolvido ali com clientes que praticaram crimes, também você tem que ter um tato muito grande na lida com esses clientes, até o ponto que você está ali para você não se envolver. Porque uma coisa é você advogar para uma pessoa que praticou o crime, e outra coisa é você passar a conviver com essa pessoa e praticar atos ilícitos a pedido dessa pessoa. Então, eu acho que você tem que saber até onde você pode ir, ter um tato muito grande. Realmente não é tão fácil assim. O senhor falou aí de uma coisa interessante, saber o limite até onde vai. Isso envolve muita questão de ética, não é mesmo, professor? Perfeitamente. Muito questão de ética e de forma recorrente, os clientes eles acabam pedindo coisas para você. Né? Teve um caso recente aqui em Brasília que foi relatado de um advogado levando droga para o cliente. Então, isso é bastante complicado. A área criminal não é fácil. E essa parte da ética, ela é ensinada também na faculdade? Sim. Né? O Código de Ética e Disciplina, geralmente ele é ministrado essa matéria no último semestre. Né? Acho que talvez ali porque você já está no final. Justamente para ficar bem fresco na cabeça dos profissionais, né? Então, geralmente é ministrado no último semestre da faculdade, Código de Ética e Disciplina. Mas, na verdade, você aprende muito na prática também, né, professor? Acredito que sim. Minha OAB aqui da EF é de 2005. Então, já são 12 anos aí de advocacia. E todo dia aprendendo. Bom, nós vamos aprender mais um pouquinho daqui a pouco. Vamos fazer um rápido intervalo antes? Ótimo. Nós vamos a um rápido intervalo. Saber Direito Debate volta daqui a pouco. Até já. O Saber Direito Debate está de volta. Hoje com o advogado Bruno de Mello, que é professor de Direito Penal. Professor, primeiro bloco a gente falou aqui da trajetória do senhor, agora vamos falar um pouquinho do curso que o senhor ministrou aqui na TV Justiça durante a semana. O que o senhor tinha em mente quando o senhor preparou essas aulas? Olha só, Flávio, eu tive um certo problema aqui no início para conseguir reunir esses crimes, porque não se pode repetir gravação. E quando eu peguei a lista de vídeos gravados, vi que era bastante extensa. Crimes contra a pessoa, patrimônio, administração pública, praticamente tudo gravado. Né? Então, tinha que trazer uma novidade, né? Tinha que trazer uma novidade, não podia repetir também. Então, aí eu acho que dentre os crimes que ainda faltavam, eu acho que os crimes contra a administração da justiça seria interessante de ser tratado aqui. E o que os alunos aprenderam durante a semana? O que o senhor passou nos cursos? Bom, a gente deu uma pincelada nos crimes contra a administração da justiça e a gente começou a aula inaugural com o reingresso do estrangeiro que daqui foi expulso. Né? Passamos pelo crime que está no 338 do Código Penal, 339 que é denunciação caluniosa, 340 que é comunicação falsa de crime e contravenção, partimos para o 345 que é exercício arbitrário das próprias razões, vimos também o 348 que é o favorecimento pessoal, 349 favorecimento real, 352, que é a evasão do preso mediante violência, e finalizamos com exploração de prestígio no 357. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o caso dos estrangeiros. É crime quando um estrangeiro é deportado e volta ao Brasil, por exemplo? Não, para ser crime, ele tem que ser daqui expulso. Existe uma diferença entre expulsão, deportação e extradição.
A única possibilidade dele cometer crime é no caso de expulsão, em que, saindo um decreto do presidente da República, até se questiona se deveria ser um crime incluído dentro da administração da Justiça, porque aqui está se violando um decreto do presidente da República. Mas, enfim, deixando à parte essa discussão, somente será crime o reingresso do estrangeiro que daqui foi expulso, extraditado e deportado não. E como é que funciona essa questão do território físico e jurídico? É porque para ocorrer o crime, o agente, o estrangeiro, ele tem que pisar no nosso território. Aí vem a discussão, se é somente o nosso território, de regra, físico, né? Ele pisa no solo brasileiro, ou por meio de uma aeronave no espaço aéreo correspondente, ou por meio de uma embarcação em que ele ingressa no mar territorial, que é até 12 milhas náuticas da costa do Brasil, contada da baixa-mar. Discute-se então na doutrina se estaria incluído o espaço jurídico por ficção, que é o artigo 5º do nosso Código Penal, que considera-se como extensão do território nacional para efeitos penais os crimes praticados a bordo de embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, e as embarcações e aeronaves brasileiras de propriedade privada ou mercantes que se encontram em alto mar. Então, se um estrangeiro, porventura, que daqui foi expulso, ingressar, embarcar num navio de bandeira brasileira, de propriedade privada, num cruzeiro, por exemplo, se ele estaria cometendo crime de reingresso. É complexo isso, né? É um pouco. Bom, e se esse estrangeiro, ele tem um decreto de expulsão publicado e se recusa a sair do país, ele está cometendo um outro crime? Bom, a gente pode, no máximo, colocar numa desobediência de uma ordem judicial, no máximo. Mas a questão dele se recusar, em tese, ab início, inicialmente, não há que se falar em crime. Aqui o crime é, após ele ser expulso, que ele saia do território nacional, que ele retorne ao território nacional. E acontece muito de ter o decreto, a pessoa ser obrigada a sair e não sair? Bom, na verdade eu não teria como pesquisar isso na jurisprudência, teria como pesquisar os casos em concreto do agente que foi expulso e aqui reingressou. Então vamos mudar um pouquinho, vamos falar agora sobre denunciação caluniosa e calúnia. Qual é a diferença, professor? Denunciação caluniosa é um crime contra a administração da justiça, né? Mas em segundo plano você tem a honra da vítima, evidentemente. O crime de calúnia é um crime contra a honra da vítima. Artigo 138, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato tido como crime. Então, eu afirmar por aí, por exemplo, que a Flávia subtraiu um celular que estão comentando aqui nos bastidores da TV Justiça. Então, eu preciso imputar a uma pessoa um fato que aconteceu. E esse fato é crime. Mas eu tenho que saber que estou falando mentira. Esse é o crime de calúnia. O crime de denunciação caluniosa é quando eu, por exemplo, vou na delegacia e digo lá, quem furtou o celular foi a Flávia. E com isso, eu dou início a uma ação penal, uma investigação policial contra a pessoa. Mas eu tenho que saber que essa pessoa é inocente. Então, o que traz de semelhança é você saber que a afirmação que faz é falsa, é mentira. Exige-se a mendacidade, que seja mentira. A calúnia sai espalhando por aí, que uma pessoa cometeu um fato criminoso, você sabe que é mentira. Na denunciação caluniosa, com a sua afirmação na delegacia, ser impulsionado uma investigação criminal, um processo administrativo, e por aí vai. E a falsa comunicação de um crime, qual que é a diferença? Já previsto no artigo 340, é quando você comunica um crime sabendo que é mentira, mas não imputa a ninguém. Então, acontece assim de forma bem recorrente. Pessoas que querem dar o golpe no seguro. Então, jogam o carro, destroem o carro, escondem o carro, chega na delegacia e diz que foi furtado. Comunicação falsa de crime. Aí, você não está imputando a ninguém esse fato, apenas comunicando um fato que é crime, sem imputar a ninguém, mas que você sabe que é mentira.
E qual que é a natureza da ação penal quando o delito é cometido com violência, professor? Bom, na verdade, quando o crime é cometido com violência, a gente já vai estar falando do exercício arbitrário das próprias razões, que é o artigo 345 do Código Penal. O artigo 345 do Código Penal quer fazer justiça com as próprias mãos, embora a pretensão legítima, sem que a lei o permita, ele pode ser praticado ou por grave ameaça ou por violência. Imagine rapidamente um exemplo em que uma pessoa me deve um dinheiro, eu aponto a arma para ela e digo, se você não me pagar, eu vou lhe matar. Exercício arbitrário das próprias razões, ponto. A questão é, eu não me vali de violência, foi grave ameaça. Se eu me valho de violência, a ação penal é pública incondicionada. Se você não se vale de violência, ainda que seja uma grave ameaça, a ação penal é privada, depende de queixa-crime. Bom, é sempre interessante aqui no programa quando a gente esclarece algumas terminologias jurídicas. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho o que é a escusa absolutória. Bom, a escusa absolutória que nós temos aqui nos crimes contra a administração da justiça está prevista lá no artigo 348 do Código Penal, que é o crime de favorecimento pessoal, que é você auxiliar uma pessoa a se subtrair de ação de autoridade pública. Um exemplo clássico é quando você ajuda uma pessoa a fugir da polícia, que acabou de cometer um crime. Então, eu tenho previsto no nosso ordenamento jurídico se quem presta o auxílio a este criminoso é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão, fica isento de pena. Natural. O sentimento que está envolvendo ali a família. É instinto, né? Ajudar. É um instinto eu ajudar meu irmão, meu filho, minha mãe, meu pai, minha esposa a fugir da polícia. Então, o Estado não vai ingressar nesse contexto. E aí você fica isento de pena se quem presta o auxílio ao criminoso é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão. É uma causa de isenção de pena. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo e o Saber Direito volta daqui a pouquinho para poder falar sobre a bibliografia recomendada pelo professor. Não saia daí. Voltamos com o Saber Direito Debate. Nosso convidado hoje é o advogado Bruno de Mello, que é professor de Direito Penal. Professor, nós aqui falamos sobre crimes contra a administração. O senhor trouxe aqui para a gente alguns livros que o senhor quer recomendar. Vamos ao primeiro deles, que é o Código Penal Comentado, do Álvaro Mairinque da Costa. Por que o senhor escolheu esse livro, professor? O Desembargador Aposentado no Rio de Janeiro, ele é um livro, ele tem a parte da teórica, né, do que fala da parte geral, parte especial, e tem o código também comentado. O código já vai embarcar a parte geral e parte especial, mas assim, é um livro bem complexo. Não indico para quem está iniciando os estudos no direito penal, já para quem já está assim, mais avançado no estudo do direito penal, principalmente as suas obras de parte geral e parte especial. Ou seja, para quem já sabe mesmo, quer tirar alguma dúvida, quer aprender mais ainda, né, professor? Sim, Álvaro Mairinque, indicado. Então vamos ao próximo aqui, nós temos o Manual de Direito Penal, volume único, do Rogério Sanches Cunha. Esse é um professor que eu tenho profunda admiração e acho que hoje ele figura dentre os principais professores aqui no Brasil. Ele é promotor de justiça em São Paulo, né? É professor de Direito Penal, Processo Penal, e eu acredito que hoje seja o livro mais completo para concurso público. Seja o seu Manual de Direito Penal, parte geral e a parte especial, que é esse aí, ou seu Código Penal. Ele consegue fazer a junção de toda a teoria clássica, Magalhães Noronha, Nelson Hungria, Heleno Fragoso, Nilo Batista, com a doutrina moderna, que ele faz parte, né? E assim como Rogério Greco, que é o outro livro que eu também trouxe, como Kleber Masson, né? E outros doutrinadores modernos. E é bom ressaltar que essa obra é atualizada com o novo CPC e com as leis, né, professor? Sim. Muito completo esse livro. Agora, professor, aqui está escrito que a parte especial dos artigos 121 ao 361. Sim. É só uma parte, então, do Código do Direito Penal? Como é que é? É porque o nosso Código Penal ele é dividido em parte geral e parte especial. A parte geral do artigo 1 ao 120 são as regras gerais. Então, ali você encontra conceito do que é um crime consumado, tentado, benefício da desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, crime possível, causa de extinção da punibilidade, exclusão
jurisprudente de licitude são as regras gerais. A partir do 121 começam os crimes em espécie, que vai do 121 ao 361. Né? Nosso Código Penal ele é dividido por crimes que atingem bens jurídicos de mais importância para bens jurídicos, assim a gente pode dizer, de menos importância. Primeiro, o crime do nosso Código Penal é o homicídio, porque o bem jurídico mais importante que a gente tem é a vida. Agora, no primeiro livro que o senhor falou, o senhor disse que já era uma literatura mais complexa. E esse aqui, antes da gente passar para o próximo, esse aqui... extremamente acessível. Todo mundo que quiser, que tiver algum interesse pelo direito penal, pode recorrer a ele. Rogério Sanches, eu digo que é o livro que você vai encontrar no mercado num preço extremamente favorável, né, abaixo mesmo das obras de direito penal, que ele faz justamente para ficar bem acessível aos alunos que buscam, né, esse sonho que é passar no concurso público. E obra completa, com doutrina, jurisprudência, exercícios, perfeito. Bom, temos o último aqui que o senhor trouxe, é do Rogério Greco, como o senhor já falou, Código Penal Comentado. Por que esse aqui? É um doutrinador moderno, mais clássico, né? Mantém aí as suas opiniões e tal. Rogério Greco tem obras completas aí, tanto assim como Rogério Santos, do Direito Penal Parte Geral, especial, só que a parte especial dele é dividida por volumes, então separa aí alguns crimes. E essa, para mim, na minha humilde opinião, é a obra completa, porque é o Código Penal, e aí eu tenho aí a parte geral e a parte especial. E é um livro mais complexo também, ou a literatura mais tranquila? Acessível, extremamente. E além desses três aqui que o senhor mostrou para a gente, o senhor indica mais algum para os alunos? Um promotor de justiça lá em São Paulo, que tem ganhando muito destaque, inclusive nas decisões aqui do STF, que é o Kleber Masson. Kleber Masson também, com sua obra de Direito Penal Parte Geral e Parte Especial, que é dividida aí em 2 volumes. Kleber Masson também é doutrinador de peso, né, que eu posso indicar aqui, de respeito, de calibre, e figura nas pontas também. E o que é essencial para alguém que se interessa pela área do direito penal? O que essa pessoa deve procurar saber, buscar de conhecimento, professor? Bom, aí depende do que ela vai querer. Se ela está buscando passar num concurso público, se for um concurso de nível médio, não precisa aprofundar tanto conhecimento, assim como no concurso para a magistratura, para o Ministério Público, né? Se ela quer advogar, tem que se manter atualizada, ter diversas doutrinas no seu escritório, estudar diariamente e jurisprudência sempre na linha de frente ali para compor suas petições. Hoje é fácil encontrar uma bibliografia para se estudar, pela internet também é fácil? A internet a gente tem que ter muito cuidado, mas hoje a velocidade da informação, né, tá aí. Você encontra, assim, alguns artigos confiáveis na internet, né? Você não vai encontrar, assim, obras completas, mas assuntos de formas esparsas você encontra na internet e, dependendo da fonte, confiável. Agora, o senhor falou que tem que ter muito cuidado. Por quê? E qual é o cuidado, professor? Porque qualquer pessoa pode ir lá e escrever o que quiser. E aí você vai estar tendo uma informação que pode não ser a correta. E você que é leigo, às vezes, no assunto, não vai conseguir diferenciar isso e vai carregar aquele conceito com você e não vai ser o conceito correto. Então, a internet tem esses problemas. Então, é melhor recorrer aos livros impressos aqui, que aí já sabe de onde vem, né, professor? Com certeza. E eu tenho até uma resistência com o livro digital. Eu gosto mesmo desses aí, de estar abrindo e folheando. É o que eu me sinto mais à vontade, mas aos poucos a gente está perdendo para os livros digitais. É a facilidade, né? É verdade. E além desses que o senhor citou aqui, mais alguém que o senhor recomenda, que o senhor acha que tem que ter ali na estante de casa para poder estudar e para poder seguir na carreira? Olha, eu posso falar agora, falei muito aí de concurso público, né? Na advocacia tem um cara que eu admiro demais, o nome dele é Fernando Almeida Pedroso. Fernando Almeida Pedroso, aí sim, é uma doutrina bastante pesada. E para quem advoga na área criminal, é excelente. É excelente. É um livro aqui que eu indico. Fernando Almeida Pedroso, da parte especial, principalmente para quem atua aí na área do Tribunal do Júri. Excelente. Pois é, o senhor falou aí do Tribunal do Júri. Existem literaturas específicas para quem atua nessa área? Eu tenho alguns livros, Guilherme Nutti, por exemplo, né, um doutrinador também de renome, né, que eu até poderia citar aqui também, tem todas as obras do Guilherme Nutti, excelente. Guilherme Nutti tem um livro específico de Tribunal do Júri. Encontramos, assim, algumas obras falando do procedimento,
O importante é estar sempre se atualizando, né? Buscando conhecimento, né, professor? Sim, sempre procurando se aprimorar, manter atualizado, buscando conhecimento, e a gente vai perceber que nunca sabe tudo, está sempre aprendendo. Quer deixar algum último recadinho aí para quem está nos assistindo? O recado que eu deixo é que estudem, não percam tempo. Se você busca um concurso público, você tem que ter uma dedicação extrema, né? Não é dar qualquer estudadinha, você não vai conseguir passar, vai se frustrar. E se você aí da área acadêmica, né, também se esforce, estude, passe na sua OAB, e o direito vai lhe dar um leque enorme de opções. Se você quiser aí seguir carreira na magistratura, Ministério Público, né, judiciário em geral, ou advogar, que eu acho que tem que ter amor, tem que ter paixão, e é isso, agradecer a oportunidade. Bom, nós agradecemos muito também a participação do senhor aqui conosco. Para mim foi uma honra, eu agradeço imensamente. O Saber Direito Debate fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Edições anteriores também estão disponíveis lá. Perguntas e sugestões podem ser enviadas para o nosso e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Obrigada pela companhia. Até semana que vem.